Então vamos falar, né, do final de Game of Thrones. Eu sei que era pra eu ter vindo falar do penúltimo episódio, mas acabou que foi tão corrido que não teve jeito, né, de vir comentar aqui com vocês. Mas pelas redes sociais até o momento eu vi que a maioria das pessoas não gostaram do final, né? Muita gente criticando e falando mal, que odiou, que isso, que aquilo, e aí eu vim dar a minha opinião. Eu particularmente não odiei o final, né? Não foi aquele final espetacular, mas também eu não tenho críticas a fazer no sentido de modificar o final. Acho que a minha maior crítica em relação a essa oitava temporada é, na verdade, no fato de que foi muito corrido, né? E aí, às vezes, nem é culpa dos diretores aí e tal, é mais culpa, sei lá, né, de falta de grana, etc. Eles tinham 6 horas para gravar essa última temporada, então é muito pouco, assim, ó, para contar todas as histórias, para fechar todos os arcos de personagem, porque ali, nessa série, todos os personagens são incríveis, né? Não era tipo só Stark e Targaryens, eram diversas casas, né? E aí não teve tempo de contar mais a história de cada uma delas, de mostrar os conflitos. No último episódio, eu gostei, vou ser bem sincera, eu não mudaria, mesmo o Bran lá, né, como rei, eu não mudaria não, ficaria do mesmo jeito. O que eu acho que deveria ter feito é que deveria ter tido mais tempo para poder argumentar aquilo, né, para poder provar para o espectador que aquilo era o certo, né, a se fazer, a se terminar daquela forma. A Daenerys eu já sabia que ela ia morrer mesmo. Eu confesso que eu achei lindo, né, o Drogo queimar ali o Trono de Ferro, pegar, né, a mãe dele, sair, tipo, vou embora, vou levar ela. Ele tentando acordar ela ali, eu acho que foi uma das cenas mais emocionantes. Muita gente questionou por que que ele não queimou, né, o Jon, e teve um certo momento que parecia que ele ia queimar o Jon mesmo, mas eu acho que ele permitiu o Jon entrar, né? Então, de certa forma, não sei, né? Ele não é um ser pensante, ele é um dragão, mas eu acho que, de certa forma, ele deixou o Jon entrar, né? Ele sabia que o trono, na verdade, que era o grande vilão. Enfim, né? Vai saber, né, as justificativas ali, mas eu achei bacana. Outra coisa, né, que as pessoas questionaram é em relação a, tipo, os Dothraki e os Imaculados aceitar o Brandon como rei numa boa. E não é que eles aceitaram numa boa, até teve uma hora que a Sansa fala, né, que o exército do norte tá ali de fora dos portões, mas acho que o grande problema é a falta de tempo, porque se tivesse colocado, tipo, ela preparando todo o seu exército, né, toda aquela preparação para ir em busca do Jon e tal, né, para ir para Porto Real, aí tinha ficado uma coisa convincente. O problema foi que não teve essa preparação toda, não teve mostrando, né, os soldados lá de fora. Enfim, né, é o que eu falo, é a falta de tempo para poder convencer o espectador daquele final. Foi tudo tão corrido que acabou que as pessoas ficaram, tá, mas por que isso, né? Por que aquilo? Por que o final assim? E o Jon, né, indo pra muralha foi uma das coisas que eu fiquei mais com dó, porque, gente, o Jon é aquele que tentou ajudar todo mundo, né? Foi aquele que sempre quis fazer o certo e tal, e acabou que ele voltou, né, pra muralha. Ele que era um Targaryen virou simplesmente, né, um, sei lá, um exilado ali. Mas aí, né, ele encontra... Gente, na hora que ele entrou, assim, ó, que abriu os portões, eu falei, fantasma. Cadê o fantasma? Foi tipo isso. Aí eu vi o Torno de lá e eu falei assim, tá, mas cadê o fantasma? Era tipo, o tempo inteiro eu ficava pensando, vai mostrar o fantasma, né? Não, porque se não mostrasse o fantasma, aí sim eu ia achar, né, o episódio terrível aí, mas acabou que mostrou, o encontro dos dois, ele afagando ali, né, o lobo gigante dele. Então isso foi bem bacana, né? Depois abrindo os portões e ele foi embora, né, com o povo, com os selvagens lá pro verdadeiro norte, né, que é o que eles chamam ali, e ficou subentendido de que eles agora estariam livres, né, para lá da muralha, assim como era antigamente, né, que eles não iam ficar isolados na muralha, mas que eles iam viver livres ali no norte. Uma das outras coisas que eu gostei foi o Tyrion não morrer. Ele era um dos personagens que eu não queria que morresse de jeito nenhum. A Arya, né, indo em busca ali de novas terras e tal, foi bem bacana. Mas eu confesso que a Arya nem é mais o meu personagem favorito, assim, porque no episódio passado eu pensei que ela poderia matar a Daenerys e se fosse ela a matar a Daenerys, eu acho que seria muito ruim, né? Eu acho que seria muito
sei lá, muito forçado. Mas, tipo, ela ser heroína de tudo, sabe? Mas aí o Jon não. O Jon matou ela, né, por amor, assim, por querer proteger as outras pessoas. E você via que ele gostava realmente dela, né? Que ele tomou uma decisão ali, mas que, né, não era a decisão que ele queria. E aí depois uma outra parte bem bacana é quando ele fala ali com o Tyrion, tipo, o que eu fiz foi o certo? Né? E aí o Tyrion fala o que nós fizemos, né? Porque o Tyrion também teve ali uma participação. E aí ele fala, foi, né? A gente salvou o mundo. Ele fala, mas por que que não parece certo? Né? Por que que não tô sentindo que é o certo? E eu acho que esse foi um dos sentimentos, né, da maioria dos telespectadores. Foi tipo, tá, né? Tipo, esse final tá ok. Poderia ser o certo, mas não parece, né? O final certo para Game of Thrones. E aí, mais uma vez, eu bato na tecla da falta de tempo e não exatamente de mudar alguma coisa ali. A Daenerys não ia ser a rainha, até porque Game of Thrones não é uma série de final feliz. O Jon sentar ali também ia ser meio estranho, não ia ter um final, né, alegre ali. A Arya é uma conquistadora, então ela não ia sentar naquele trono de ferro de jeito nenhum. Eu fiquei pensando que poderia ser a Sansa, né, por tudo que ela mudou ali, mas eu não queria que fosse ela. Chegaram a brigar comigo, assim, por eu não querer a Sansa no trono de ferro, porque ela era a melhor opção, que isso, que aquilo, mas, gente, eu não queria. Eu acho que ela ainda tem muito de egocentrismo, assim, sei lá, o jeito, né, que ela se tornou uma mulher, uma pessoa forte, mas mesmo assim eu ainda vejo aquela pessoa chata, sabe? Então eu não queria que fosse a Sansa, a rainha aí, né, dos Sete Reinos, não. Mas aí, né, o Bran também não era uma coisa que eu pensava. O Bran nunca foi uma opção na minha cabeça, porque ele era o Corvo de Três Olhos, mas talvez, né, desde o começo era isso mesmo que era a intenção dele, né, de governar aí, porque como ele sabe de toda a história e tal. Mas eu acho que se fosse o Tyrion, seria muito engraçado. O rei dos Sete Reinos, porque eu imagino ele lá com uma taça de vinho, tipo, escalando o trono, né? Porque ele é um anão. E pensando, né? Tipo, tá vendo, pai, né? Onde eu cheguei, porque o pai dele é, colocava ele pra baixo, né? Que ele não queria ser ninguém e tal, enfim, né? Que era só o irmão Jaime lá, que ia ser alguma coisa. Uma outra parte, né? A despedida dele com o Jaime ali, né? Aquele choro foi bem emocionante também. Mas eu confesso que de todos os personagens, assim, o que eu mais gostei foi o Fantasma e o Drogo. Eu acho que eles foram os protagonistas dessa oitava temporada. Bom, então era isso que eu queria comentar com vocês. A minha opinião é que foi boa, né? Até porque eu não estava criando grandes expectativas. Pelos rumores eu já sabia que a Daenerys ia morrer. Já tinham falado que o Bran ia sentar no trono de ferro e parece que, né, o cara que solta isso, ele sempre acerta. Então essas duas coisas eu meio que já sabia, não foi uma surpresa, não foi uma decepção. As coisas que eu não queria que acontecesse era a Sansa sentar no trono de ferro e o Tyrion morrer, né? E não aconteceu, então não odeio a série assim não. Mas eu sei que tem muita gente que odiou, então deixa aqui nos comentários quais foram as suas opiniões que eu vou adorar saber.